Três grandes guerreiros lendários, conhecidos como a Trindade Gama. Eles são os três grandes que lideram a sociedade. Gama, eles estão aqui. Estão esperando os verdadeiros fãs do Hulk. E aí pessoas, aqui é o Aurel Baena, mas desta vez não estou no meu canal, estou finalmente gravando para a Sociedade Gama. Eu, o Lenda Gama e o Panteão Gama estamos gravando aqui a nossa opinião sobre a participação do Hulk no filme do Homem-Aranha. Então, o Panteão vai ter uma participação curta aqui, o Lenda Gama vai tomar conta da maior parte do vídeo, e eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer com o Hulk nesse filme. Bom, tem um senhor negativo no filme que tem a capacidade de manipular os sentimentos da pessoa, a cabeça da pessoa, alguma coisa assim. Muitos estão apontando pro Hulk selvagem, muitos estão apontando pro Hulk cinza. Eu fico pensando, cara, se eles colocarem o Hulk cinza nesse filme vai ser da maneira mais descaracterizada possível. Porque o Joe Fixit tem uma história muito grande, um desenvolvimento muito bom no quadrinho. Mas como o MCU, a Marvel Studios, especificamente, odeia, do fundo do coração eles odeiam o Hulk, eles podem até jogar o Joe Fixer no filme, mas vai ser da maneira mais escaralhada possível que esse Joe Fixer vai aparecer. Eu ainda acredito um pouco que seja o Joe que vai aparecer no filme, caso o Senhor Negativo manipule o Hulk ou alguma coisa. Mas é aquele negócio, é 50-50, pode ser tanto o Joe quanto o Hulk selvagem, ou um Midless Hulk novamente, como foi em Era de Ultron. Só que é aquele negócio, pô, Hulk contra Homem-Aranha e Justiceiro. Não é meio equilibrado isso aí não, né? Então, provavelmente vão querer fazer referência àquela HQ em que o Homem-Aranha dá um soco no Hulk e vence ele com um soco. Só que vão tirar todo o contexto do Homem-Aranha estar com poder cósmico naquela HQ. E é isso, o Homem-Aranha base vai vencer o Hulk no soco. Foda. Absoluta merda. E é isso, cara. Pô, eu sinceramente não entendo por que quiseram colocar o Hulk nesse filme. O Hulk não é nível Homem-Aranha, mano. Ele tá acima do Homem-Aranha. Agora, o Justiceiro então piorou. Piorou, mano. O que o Justiceiro vai fazer? Vai tirar no Hulk? Vai fazer o quê? Mesmo o Smart Brocha, mano, ele consegue ser melhor que o Justiceiro e o Homem-Aranha juntos, cara. Não tem sentido isso pra mim. Então vou dar a vez pro Panteão agora. Bom, o que eu penso sobre esse filme é que infelizmente teremos novamente o Hulk sendo nivelado com Soldado, igual ocorreu em Capitão América, onde tivemos o Hulk vermelho enfrentando o Sam Wilson. Porém, dessa vez será o Hulk que possivelmente será corrompido pelo Senhor Negativo, então vai trazer à tona um Hulk enraivecido de volta. Talvez igual ocorreu em Era de Ultron, só que dessa vez ao invés da Hulkbuster, vai ser o Justiceiro a enfrentar o Hulk. E talvez ele terá a ajuda do Homem-Aranha. Ou seja, o Hulk vai continuar infelizmente nerfado e sem grandes feitos. Sabemos que possivelmente essa será a maneira de unir os três, o Homem-Aranha, Justiceiro e Hulk. E eles se unirão contra o vilão verdadeiro do filme. Mas mesmo assim, vão nivelar o Hulk por baixo, como sempre, o que é decepcionante. A minha opinião referente à participação do Hulk neste novo filme do Homem-Aranha, eu acredito que ela converge bastante com a do Panteão Gama. Eu até tenho algumas ideias sobre quais histórias poderiam ser adaptadas, né? Referentes a histórias do Homem-Aranha com o Justiceiro e o Incrível Hulk com o Homem-Aranha. Com o Justiceiro, a minha ideia é adaptar a história que temos no número 25 da revista da Teia do Aranha, né? Que é a edição, né, na mira do Exterminador de Criminosos, né? É assim que tá escrito na capa. E referente à história do Homem-Aranha com o Hulk, eu tenho na cabeça a adaptação da história que está contida na Teia do Aranha 94, que a capa está simplesmente escrita, né? O Hulk esmaga. Mas o nome da história, propriamente dito, é Fúria e Esmeralda. E bem, referente à participação exclusiva do Hulk, eu tive uma ideia que essa história poderia ser adaptada no nível de que o Senhor Negativo, ele tem uma habilidade especial, né? Que ele libera emoções e traumas das pessoas, né? Só que eu tive uma ideia referente a como poderia ser a adaptação da história que eu mencionei. Porque nessa história, né, é melhor situar
para vocês, né? Bom, essa história, o Dr. Samson, ele está engajado em um experimento relacionado a uma bactéria gama que libera as emoções reprimidas do hospedeiro, né? Essa bactéria, né, ela seria mostrada numa exposição, mas ela acaba que tem vontade própria, então ela acaba indo do Dr. Samson, né, porque o poder dele era avassalador, né, ele é um irradiado com raios gama, mas posteriormente ela acaba adentrando no Hulk, né, que nessa época era a personalidade do Professor Hulk, né. Essa bactéria, ela faz com que os olhos do Hulk, elas ficam brilhando, né, com um resplandor verde, como se a radiação gama do Hulk estivesse transbordando o seu corpo, né. É algo parecido com a forma do Quebrador de Mundos, né, o Hulk, o Outbreaker, que a gente vê em Hulk contra o Mundo, né, posteriormente em outras sagas, como Guerra Mundial Hulks, ou então a HQ do Incríveis Hulks também, né, e mais recentemente a gente teve essa forma sendo usada contra o Hulk Titã, né, nos quadrinhos, na fase do Donny Cates, né, de 2021 e 2022. Mas, enfim, eu colocaria isso porque a habilidade que o Senhor Negativo tem, né, eu colocaria no roteiro da minha história, né, dessa adaptação, ela não funcionando em seres irradiados com raios gama, porque isso daria uma imunidade ao Bruce Banner, né, referente a esses poderes. No entanto, o Senhor Negativo, pelo que eu me lembro da história do Spider-Man PS4, ele também era um cientista. Eu não me lembro exatamente do nome dele, mas eu lembro que ele era um cientista. Então eu colocaria ele no papel parecido com o Dr. Samson nessa história, porque ele também tentaria usar essa bactéria, né, como um meio de controlar a instabilidade emocional do Hulk, né? Porque nesse filme, eu colocaria no meu roteiro, né? Diferente do que a gente vê em Ultimato, né? E em She-Hulk, mostraria que o Bruce Banner ele não tá tão assim no controle, né? Do Hulk. Ele tinha momentos que a fera tentaria dominar o controle, né? A gente veria isso em algumas explosões de raiva do Smart Hulk. E aí, eu faria isso acontecendo, né? Assim seria a volta do Hulk selvagem, na minha opinião, nesse roteiro. Eu faria, no final dessa história, né? O Hulk, ele quase matando o Justiceiro, né? Mas aí o Peter Parker, ele chegaria, né, para protegê-lo, falando que ele sempre ouviu, né, do Senhor Stark, que o Bruce Banner ele sempre fez o que é certo, né, mas que não é certo ele matar eles, né, naquele momento. Inclusive, eu até colocaria algumas frases mais extremas na boca do Hulk selvagem. Por exemplo, tem uma parte nessa história em que o Hulk ele fala que ele vai fazer o Homem-Aranha em pedaços, né? Eu vou te fazer em pedaços, Aranha, e depois comê-lo. Eu colocaria isso, né? Tipo, pra dar uma tensão maior. Aí, o final, eu colocaria esse discurso que tem no final da história, né? Do Homem-Aranha falando pro Bruce Banner ele pensar, né? Pense, Dr. Banner. Porque se você lutar, né? Contra essa febre, né? E a bactéria, você reassumirá o controle. Ou então ela permanecerá no seu corpo para sempre. Então eu faria ter uma explosão psíquica, né? Uma espécie de curto-circuito em que o organismo do Hulk destruiria essa bactéria. E aí, então, a gente teria os três personagens, né? O Homem-Aranha, o Justiceiro e o Hulk contra o Senhor Negativo. O final, eu colocaria ele sendo preso e teria umas cenas pós-créditos, né? Uma primeira que eu pensei é o Bruce Banner, ele está se olhando no espelho, né? Mas então ele ouviria dentro de sua mente, né? O Hulk selvagem falando: Banner, até quando você irá me controlar? Isso eu peguei inspiração em uma das capas que a gente tem da editora Abril Jovem do Hulk, né? Na face do Smart Hulk. Que é uma capa muito icônica também, né? O Bruce Banner ele tá meio que dormindo, e aí tem o rosto do selvagem monstruoso, né? E é muito legal. Aí eu colocaria isso, aí com um susto o Bruce Banner ia acabar controlando a transformação, ia voltar a ser o Smart Hulk, esmagaria a pia, né? Com temor, ele se olharia no espelho e falaria com temor, né? O que está acontecendo comigo? Então eu faria uma cara dividida entre o rosto no lado direito do Bruce Banner ser o do Hulk selvagem, do lado esquerdo o do Smart Hulk com óculos. Eu acho que ficaria legal assim, sabe? E na cena anterior, que era só o Bruce Banner na forma humana se olhando no espelho, eu colocaria a metade da face, né? Entre Bruce Banner e Hulk. Seria uma referência a uma das capas de uma das edições clássicas do Hulk. A capa fala Alf Hulk e Alf Banner, né? Que é tipo meio Hulk bem Banner.
Aí eu colocaria essa referência, teríamos a segunda cena pós-créditos, que seria o Bruce Banner, ele indo no cubo, né, conversar com o Senhor Negativo, e aí o Senhor Negativo falaria algo do tipo, Dr. Banner anda tendo muitos pesadelos, e aí o Banner perguntaria, o que você fez comigo? Quando eu olho no espelho, vejo um reflexo quebrado, o reflexo do monstro, ouço a voz dele na minha cabeça. Sinto como se ele arranhasse minha pele. E aí a gente teria o Senhor Negativo ele falando o seguinte, né? A minha bactéria só foi o início, Benny. O monstro, ele não gosta de ficar no escuro. E você sabe o que isso significa, né? Então, e aí o Banner, ele falaria o seguinte, o que você quer dizer com isso? Significa que quando ele sair, Banner, vai ser uma guerra mundial Hulks. E aí seria o fim, né? Um bom gatilho, né, para o filme solo do Hulk. Essa é basicamente a minha ideia e a minha opinião. Mas, infelizmente, eu não acredito que isso será seguido, né? Afinal, se há uma coisa que a gente aprendeu, né, como fãs do Hulk, né, sabe o que o cinema sempre faz, é que eles sempre vão encontrar uma maneira de estragá-lo, né? Então, infelizmente, toda boa ideia que os fãs têm, né, que possa ser coeso com os quadrinhos, não vai ser seguido. O Hulk vai pro pior caminho de todos, sempre.